Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos à nossa aula de literatura, este momento que é para ser gostoso, prazeroso, e eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando aí em casa e aproveitando também bastante para ler e estudar. Nós temos um combinado aqui na nossa aula, que neste momento da aula de literatura nós temos que abrir a nossa imaginação. Então, vamos lá! Para começar, nós temos sempre um quadro aqui na nossa aula, que se chama #EuIndico. E sempre neste momento nós convidamos um estudante da rede para contar o que é que ele tem lido, o que é que ele tem descoberto neste período. E hoje não foi diferente. Nós convidamos o estudante Leonardo Demo, ele que é lá do 3º ano da Escola Municipal Rio Negro. Vamos então ouvir a dica de leitura do Leonardo? Oi, meu nome é Leonardo Demo e eu estudo na Escola Municipal Rio Negro. Estou no 3º ano e eu adoro ler. Eu já li vários livros. Mas o livro que eu mais gostei de ler foi As Aventuras de Maio. Ler é muito bom. Tchau! Muito obrigada, Leonardo! Nós amamos a sua dica e também a sua paixão pela leitura. Parabéns, isso aí! E olha só, eu acredito que vocês já observaram que nós, aqui nas nossas aulas, estamos trabalhando uma sequência de histórias. Perceberam isso? Ah, isso mesmo! Então nós vamos relembrar algumas dessas histórias. A primeira delas é essa aqui. Vocês se lembram que nós vimos a história O Caso do Bolinho? Quem está lembrado? Olha só, e nós vimos a história de um bolinho que saiu rolando, estrada fora. E esse foi um caso muito interessante. O que mais que nós vimos nesta sequência? Nós tivemos 2 aulas com algumas histórias dos detetives do Prédio Azul. Estão lembrados? Olha só, os nossos detetives, que talvez você já tenha visto aí nos filmes, nas séries, mas nós vimos aqui uma história inédita dos livros dos detetives. E eu espero que vocês tenham gostado deste universo de detetives, de descoberta, porque tudo isso é muito interessante. E hoje não vai ser diferente. Nós também vamos conhecer uma história na mesma linha, que envolva investigação, descoberta, detetives. Então eu espero que você já vá aí criando uma expectativa acerca dessa história que vamos ver daqui a pouquinho. Mas antes disso, o que nós já sabemos sobre os detetives? O que é que você já sabe? Para começo de conversa, o que é um detetive? Vamos relembrar então, porque nós já aprendemos algumas coisas sobre eles. Os detetives, eles precisam de um caso. Se não tiver ali um caso para ser desvendado, eles não conseguem trabalhar. O que mais que nós já sabemos sobre eles? Eles possuem um compromisso com a verdade. Olha que legal! Os detetives não param de investigar enquanto não descobrem a verdade. Isso é muito interessante. Eles querem descobrir o que realmente aconteceu. O que mais que nós já sabemos? Muito bem! Eles estão sempre buscando por pistas, sempre observando os detalhes e atrás de informações. E eles também precisam de provas. Não basta ter apenas pistas.
eles precisam comprovar o que de fato aconteceu. E o que mais? Diante de tudo isso, eles começam a criar hipóteses. Essas hipóteses podem ser comprovadas ou, no decorrer da investigação, eles podem também mudar de hipótese, né? E diante disso, eles criam uma linha de investigação. E eles vão juntando todas as peças, como se fosse um grande quebra-cabeça. Vão observando os detalhes, buscando informações, até eles terem o quadro completo para finalmente desvendar o caso. Uau, hein? O que é necessário para desvendar um mistério? Será que é tão simples assim? O que vocês acham? Vamos então relembrar o que é necessário para desvendar um mistério? É necessário a observação. Também é muito útil o pensamento lógico. E olha só, nós temos hoje uma palavra nova, que é a dedução. O que é dedução, hein, gente? Vocês sabem? Deduzir não é adivinhar, não é ter superpoderes. Deduzir é juntar as informações, é juntar a observação com o pensamento lógico e descobrir algo por meio da dedução, juntando pistas neste grande quebra-cabeça. E esta palavra dedução vai fazer parte aqui da nossa história de hoje. Vocês conhecem alguns detetives, além dos detetives do Prédio Azul, que nós já conhecemos? Quem é que vocês conhecem? Tem aí alguma pista, alguma hipótese? Alguns eu acredito que até já saibam. Vamos então descobrir algumas curiosidades acerca desse personagem. Primeira delas é que este personagem é muito inteligente. Uau! De verdade, gente, ele é super inteligente. Alguém já sabe quem é? Mais uma pista. Ele utiliza a ciência da dedução. Lembra que eu expliquei para vocês o que é a dedução? Que vai juntando as peças do quebra-cabeça e desvendando o caso? Então, este personagem faz isso. Que mais que podemos saber sobre ele? De curiosidade. Temos aqui o endereço da casa dele. Muito bem. Ele mora na Rua Baker, 221B, em Londres, na Inglaterra. Olha só, mais uma curiosidade. Ele morava sozinho. Diziam que ele era até mesmo um pouco solitário e uma pessoa um pouco difícil, sabe? Mas, de repente, ele resolve dividir o apartamento com alguém. E é assim que surge um novo amigo na vida dele. E aí, já descobriram? E assim nasce a sua amizade com o seu melhor amigo, que é o Dr. Watson, que é um médico. Eu acho que tem gente agora que já desvendou esse mistério, hein? Mais uma curiosidade, está ficando muito fácil. Ele gosta de tocar violino. E dizem até que enquanto ele está tocando, ele fica pensando nos casos que ele tem que desvendar. E assim ele vai juntando lá as pecinhas do quebra-cabeça enquanto toca. Que mais? Quando não tem nenhum caso para ele desvendar, ele fica muito irritado, entediado. Ele quer ter desafios pela frente. Gente, quem é esse personagem? Vocês já descobriram? Me digam aí, quem é que descobriu o nome do nosso personagem principal? Muito bem, tem gente aí que já acertou.
Vamos então descobrir e desvendar o nome do nosso personagem principal de hoje? Ele está aqui na caixa. Ele veio aqui dentro. Posso então mostrar para vocês? Vamos lá? Gente, olha só! Conhece? Uma boina, uma lupa na mão, um sobretudo que dá um ar de investigador. Este daqui é o nosso... Como é o nome dele? Sherlock Holmes, o nosso personagem principal de hoje. Olha só, eu disse para vocês que ele tem um fiel amigo. E é claro que ele não viria aqui para a nossa aula sozinho, não é verdade? Então, nós convidamos também o seu fiel amigo, que é o Dr. Watson. Um médico? Olha só, Watson! Seja bem-vindo à nossa aula de literatura, o fiel amigo do Sherlock Holmes. E nós vamos agora embarcar em alguns mistérios, em alguns desafios com essa dupla dinâmica. Vocês estão preparados? Sim? Quantos aí estão preparados para mais uma história? E hoje, uma história com Sherlock Holmes e Watson. Estão preparados? Ok? Então, abra a sua imaginação. Era véspera de Natal. Eu cheguei em casa e me deparei com um chapéu, uma pinça e uma lupa. Em seguida, chegou meu amigo Sherlock. "Não mexa!" disse Sherlock. E ele logo me explicou que aquele chapéu fazia parte de uma investigação. Acontece que na noite anterior, a senhora Hudson, que era a dona da casa que nós morávamos, ouviu à noite um barulho na vizinhança. Logo, ela acendeu a luz e gritou. Como a senhora Hudson era um pouco escandalosa, todos saíram correndo, o assaltante e também o moço que foi assaltado. E só ficou na rua um chapéu e também um peru, que possivelmente deveria ser preparado para o Natal de alguma família. A senhora Hudson também era muito honesta, então ela pegou o peru e levou até o meu amigo Sherlock para que ele tentasse desvendar a quem pertencia aquele peru. E é aqui que a nossa história começa. Logo, o meu amigo Sherlock começou a me fazer perguntas. Ele disse: "Meu caro Watson, observe este chapéu. A quem você acha que ele pertence?" Eu olhei e não vi nada de diferente. E logo, Sherlock começou a observar as pistas. E ele disse: "Este chapéu é de um homem muito intelectual. Também é de um homem que já teve muitas posses, mas que agora perdeu tudo. Ele tem cabelos pretos, usa bigode e possivelmente até mesmo a sua mulher o abandonou." E logo Sherlock passou a me explicar o porquê de cada uma das suas conclusões. E eu comecei a perceber que pelas pistas tudo fazia muito sentido. Isso que eu chamo de ciência da dedução, meus amigos. É alguém que observa tudo nos mínimos detalhes e vai juntando cada uma das peças para desvendar o mistério.
Foi então que a senhora Hudson chegou novamente apavorada. Sherlock, Sherlock, você se lembra que você me sugeriu para preparar o peru? E foi isso que ela tinha feito. Ela preparou um delicioso peru. Mas acontece que no papo do peru, ela encontrou algo inesperado. Um diamante azul. Era um diamante lindo. Era realmente uma pedra muito preciosa. Foi então que nós percebemos que aquele mistério era bem maior do que esperávamos. O meu amigo Sherlock pensou rapidamente e colocou um anúncio no jornal. Ele anunciou então o peru perdido para ver se o dono poderia aparecer. Mas é claro que ele apareceu. E chegou na nossa casa um senhor. Ele era exatamente conforme o Sherlock havia pensado. Ele era o dono do chapéu. Ele tinha os cabelos pretos, um semblante de intelectual, tudo aquilo que o Sherlock já havia falado a respeito dele. E então, ele disse que ele era o dono daquele peru perdido e que ele tinha sim sofrido um assalto. O Sherlock, como era muito esperto, disse a ele: olha, infelizmente, nós comemos o peru, mas eu vou entregar a você um outro peru para que você leve para a sua família. E aquele senhor disse que tudo bem, que ele poderia levar aquele peru. E logo, o meu amigo Sherlock, que era muito esperto, disse: se para ele tudo bem em levar outro peru, significa que ele não é o dono do diamante. Após entregar aquele outro peru para aquele senhor, o meu amigo Sherlock perguntou onde é que ele havia comprado aquele peru. E ele explicou que tinha sido na feira. Foi então que nós dois fomos até a feira. Eu já estava todo afobado e queria chegar perguntando, mas o detetive Sherlock Holmes disse: meu caro Watson, vamos apenas observar o cenário. E nós ficamos lá, de canto, apenas observando. Foi então que vimos um moço muito ansioso, indo de banca em banca e perguntando: você por acaso vendeu um peru? Você por acaso vendeu um peru? E assim, ele passou a ser o nosso principal suspeito. Sherlock Holmes teve a possibilidade de interrogá-lo e descobriu que ele era o funcionário de um hotel e havia roubado aquele lindo diamante azul de uma hóspede muito famosa e toda a polícia já estava procurando por ele. Como aquele moço ficou muito assustado, ele acabou colocando o diamante no papo de um peru. E sem querer, o peru fugiu, acabou sendo pego e foi vendido na feira. E é por isso que essa história deu tanta repercussão. Mas acontece que nada é tão difícil para um grande detetive como Sherlock Holmes. Então, para terminar, ele me disse: elementar, meu caro Watson, agora tudo faz sentido. E a nossa história acabou. E o guarda-chuva fechou. Eu espero que vocês tenham gostado desta história e tenham observado também a linha de investigação do detetive Sherlock Holmes. Foi assim que ele conseguiu desvendar o mistério
do lindo diamante azul. E o diamante foi recuperado finalmente. Essa história está neste livro aqui, que se chama Casos Extraordinários. O autor é o Arthur Conan Doyle. E acredito que muitos de vocês já conheçam. Nós temos também uma tradutora para este livro. Este não é o único livro de Sherlock Holmes. Ele tem uma coleção bem vasta e trouxemos aqui alguns outros para que vocês conheçam um pouquinho também. Vamos então saber um pouco mais sobre o nosso autor? Não sei se vocês já ouviram falar do Arthur Conan Doyle. Ele que nasceu na Escócia em 1859 e morreu na Inglaterra em 1930. Ele também viajou como médico por várias partes do mundo. Dizem que até mesmo por isso que ele tem este olhar tão detalhista, tão observador. Olha só esta curiosidade. Para criar o personagem Sherlock Holmes, que é um personagem excêntrico, cheio de personalidade, ele se inspirou em um professor dele de verdade, da faculdade. Então ele observava as características deste professor e foi assim que ele criou este personagem tão especial que é o Sherlock Holmes. Este autor escreveu também outros contos, contos de terror, contos de mistérios, romances, poesias, mas os seus livros mais famosos são o de Sherlock Holmes. E este personagem atravessou gerações. Possivelmente os seus pais conheçam, muitas pessoas conhecem este personagem. E você sabia, olha só, uma curiosidade para você, que existe um museu lá na Inglaterra, no mesmo endereço em que nós citamos, que é a casa do Sherlock Holmes. E este museu, ele traz alguns elementos, assim, algumas coisas da história do Sherlock Holmes. Observe aqui a foto deste museu. Observe aqui na tela. Ele é bem característico. Por dentro, ele traz vários objetos da história e a casa, né, onde o Sherlock morava juntamente com o Watson. Mais uma curiosidade para você. A frase elementar, meu caro Watson. Esta frase, por incrível que pareça, não está aqui, nos livros. Acontece que o Sherlock Holmes também se transformou em vários filmes que já foram protagonizados por vários artistas e também em séries, algumas delas até mesmo mais contemporâneas, trazendo o Sherlock nos dias atuais. E esta frase, elementar, meu caro Watson, ela aparece apenas nos filmes. No livro, nós não encontramos. E olha só, eu espero que você tenha curtido essa história, que você tenha gostado, que você tenha aprendido, quem sabe, a gostar do Sherlock Holmes e do Watson, assim como eu gosto também dessas histórias policiais em que os mistérios são desvendados. E agora nós vamos para a nossa chuva de desafios. Vamos lá? Olha só, você conhece algum poema sobre detetives? Será que você já ouviu algum? Vamos então conhecer juntos? O nome deste poema é Atenção, Detetive. De olho na tela. Se você for detetive, descubra por mim que ladrão roubou o cofre do banco do jardim e que padre disse amém para o amendoim. Se você for detetive, faça um bom trabalho. Me encontre o dentista que arrancou o dente de alho e a vassoura sabida que deixou a louca varrida.
Se você for detetive, um último lembrete. Onde foi que esconderam as mangas do colete? E quem matou os piolhos da cabeça do alfinete? Bonitinho, né? Este é um poema de José Paulo Paes. Está no livro Poemas para Brincar e tem tudo a ver aqui com a nossa aula de hoje sobre os detetives. E olha só, agora o detetive é você. Agora vai ter que pensar um pouquinho. Nós temos um próximo desafio aqui. Como que é? Temos aqui um enigma para você desvendar. Algumas imagens e você vai tirar deste objeto algumas sílabas, conforme vemos ali na proposta, tá? Vamos fazer juntos? Observe a tela. Então, temos vaso menos zo. Como que fica? Vaso menos zo, fica apenas o vá. Muito bem. E a próxima imagem é um lobo. Lobo menos o bo. Como que fica? O lo e mais o rise, de valorize, né? Então, formou a nossa primeira palavra, valorize. Já descobrimos esta palavra, ok? Vamos para a continuação da nossa frase? Vamos lá! Aqui temos duas imagens, uma asa e um violão. Então, ali na asa, é o asa menos o za. Apenas o a. E agora aqui, violão menos o olão e mais o dá. Ó, violão menos o olão formou vi, mais o dá, vida. Muito bem, vocês estão craques em desvendar mistérios. Como que ficou a nossa frase total? Vamos voltar? Valorize, voltando aqui, ó, primeira palavra. Valorize a vida. Isso, e que possamos aproveitar neste momento, né? Mesmo em casa, mesmo muitas vezes com saudade da escola, que você possa ler bastante, estudar bastante e aproveitar também para brincar e valorizar a vida. Ótimo! Olha só, vamos ver então uma HQ. Muita atenção aqui na leitura. Olha só a primeira parte. Diz o seguinte: oi, Bob! Já chegamos do passeio. Quem que é o Bob? É o cachorro. O que que ele diz? Passeio é? O que que vai acontecer? O que que vocês acham? Ele começa a cheirar os pés, observando, sentindo o cheiro, vendo, observando os detalhes. Mentira! Não irão me enganar, traidores. Foram fazer carinho em outro cachorro. Olha só, é uma HQ do Digo Freitas. E por que que ele diz isso? Porque ele está se remetendo ao nosso detetive Sherlock Holmes, né? Que por meio dos detalhes da observação consegue desvendar os mistérios. Eu espero que vocês tenham gostado desta sequência sobre detetives e também da história de hoje, porque estas histórias nos ajudam muito a ler melhor e a observar, compreender aquilo que lemos. Então, tudo de bom para vocês e nos vemos então na nossa próxima chuva de literatura.